lesson number 2, and today we are talking about relative pronouns. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos em inglês. E vamos falar sobre esses 5 pronomes relativos: who, whom, which, that e whose, tá? Então, os pronomes relativos em inglês, a gente usa para fazer uma conexão entre o antecedente, que é aquela palavra que vem antes, tá? E os termos seguintes, que são aquelas que vêm depois desses pronomes relativos, ok? Então, os pronomes relativos, eles são palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Quando exerce a função de sujeito, os pronomes relativos vêm acompanhados por um verbo, tá? Por sua vez, se exerce a função de objeto, são seguidos por um substantivo ou pronome. Eles servem para fazermos referência a alguma coisa que já havíamos mencionado anteriormente, para que não seja preciso repeti-la. Então, se eu coloco a frase em português, eu conheço o garoto, ele lê muito bem. Aí nós temos 2 orações, mas eu posso juntar essas 2 orações em um período só, utilizando um pronome relativo. Tá? Então, usando o pronome relativo, vai ficar como? Eu conheço o garoto que lê muito bem. Então, eu tirei ele, porque na primeira oração já tem o garoto. Então, para que não haja repetição, eu tiro ele e coloco o pronome relativo no lugar. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer cada um deles, né? Para entendermos como usar, né? Eles em uma frase, cada um deles em uma frase. Vamos ao primeiro, que é who. Who significa que, quem, o qual. Usado para falarmos de pessoas, somente de pessoas. E ele tem a função de sujeito. Mas como é isso? Veja, eu uso o pronome relativo who quando a palavra que vem antes dele, né, a palavra que está atrás dele, que é chamada de antecedente, é uma palavra relacionada à pessoa. Pode ser o garoto, o homem, Maria, Pedro, Paulo, tá? Então, a palavra que vem atrás tem que ser uma pessoa. E a palavra que está na frente, que vem na frente do pronome relativo, tem que ser um verbo. Tá? Então, por exemplo, aí no exemplo, the woman who came here yesterday was very pretty. Então, the woman, o que é woman? Mulher. Então, mulher é uma pessoa. Mulher é uma pessoa. E came é o quê? É um verbo. Então, como atrás veio pessoa e depois veio o verbo, eu uso aí o pronome relativo que. A mulher que veio aqui ontem era muito bonita. O outro exemplo, go and find the driver who arrived here yesterday. Então, drive, que é a palavra que está atrás do who, drive é motorista, então motorista é uma pessoa. E arrived é o verbo. Então, como antes tem pessoa e depois tem verbo, eu uso o pronome relativo who. Só uma dicasinha. Todas as vezes que você encontrar um substantivo, uma palavra terminada em ER, geralmente é uma profissão. Tá? Então, é pessoa. A gente vai usar o who, mas só vamos usar o who se também depois dele tiver um verbo. A sequência não pode falhar, melhor dizendo. Antes tem que ter uma pessoa e depois do pronome relativo tem que ter um verbo. Aí a gente usa o who. Home. O home,
A gente usa, o whom significa quem, também usado para falarmos de pessoa, do mesmo jeito que who. Mas qual é a diferença? É que depois de whom tem que vir um sujeito. De who é verbo, de whom é sujeito. Os dois têm o mesmo antecedente, mas na frente deles são diferentes. O whom tem que vir um sujeito. Se por um acaso vocês esqueceram que é sujeito em inglês, aí lembrem, os pronomes pessoais do caso reto são sujeitos. I, you, he, she, it, we, they, Maria, Mary, Paul, the boy, my son, my brother, tá? Então, isso é sujeito, ok? Então, um exemplo, veja. The girl about whom you are talking is my roommate. Então, the girl é a garota é o quê? Pessoa. E o que está na frente do whom? You. You é o quê? Sujeito. Por isso que ele usou aqui whom. Aí veja, what's the name of the boy with whom you are going out? Então, the boy, pessoa, que é o garoto. E o you, que está na frente, sujeito. Por isso que ele usou aqui whom, tá? Whom. Vamos agora ao which. Which significa que, o qual, o que. Então, a gente usa o which quando a palavra que está atrás do which é um animal ou um objeto, tá? Um animal ou um objeto. E o que está na frente do which pode ser sujeito ou verbo, não tem problema, tá? Atrás, animal ou objeto, na frente, sujeito ou verbo. No slide anterior, eu mostrei a vocês o que é o sujeito. Quem é o sujeito em inglês? Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. The dog we came here yesterday is outside. Ó, dog é cachorro, é um animal. Came é um verbo, which, tá? O outro, this is the game which I'm playing now. Então, game, jogo. Jogo é um objeto. E I, que está na frente do which, sujeito. Por isso que usou which. Agora, o that. That significa que. Quando queremos falar de pessoa, objeto e animal. E ele funciona tanto como sujeito quanto como objeto. Então, para eu usar o that, o antecedente pode ser pessoa, pode ser animal ou objeto. E o que está na frente pode ser sujeito ou verbo. Então, se vocês analisarem direitinho, pensar direitinho, então o that, ele é um verdadeiro coringa. Ele serve para substituir o who, ele serve para substituir o whom, ele serve para substituir o which. É tanto que eu coloquei os exemplos iguais aos anteriores. Ó. Go and find the driver. Driver, motorista. E o que está na frente é arrived. Arrived é verbo. Então, antes eu usava quem? Who. Mas aqui eu posso usar o that. Pode estar correto. A frase está correta, tem o mesmo sentido da outra. Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem. The girl about that, que antes era from, porque era home, porque na frente do home tinha you, que é o sujeito. Mas aqui eu posso colocar o that, não tem problema. E se você olhar a frase lá em cima, tá mesmo aqui de baixo. The dog é o quê? O cachorro, é um animal. That came, came é o verbo. Então, eu posso usar o that. Então, o that, ele pode ser usado para substituir qualquer um. Pode substituir who, whom e which. Aí, geralmente, quando eu dou esse assunto, o aluno diz assim, então, eu vou botar that em tudo e já a frase vai estar correta. Bem, há duas circunstâncias em que eu não posso, de forma nenhuma, usar o that. Eu não posso. Daqui a pouco vocês vão conhecer. Vamos lá. Whose
significa cujo, cuja, cujos, cujas. Para falarmos de posse, é o único que é usado para falar de posse. Então, quando é que eu uso whose? Eu uso whose quando o antecedente é pessoa, tá? Animal ou objeto. Mas, depois do whose, só pode vir substantivo. Não pode vir sujeito, nem pode vir verbo. Tem que ser um substantivo. Tá? É a diferença dos demais. Então, aí tem, this is the man. Man é homem, homem é pessoa. Mas na frente do whose tem a palavra car. Car é o quê? Carro. Então, carro é um substantivo. Então, eu vou usar whose, tá? Este é o homem cujo carro quebrou. Então, has é o verbo, tá vendo aí? E broken também é o verbo, outro verbo. Então, car aqui é um substantivo, por isso que se usa o whose. This is the house whose gardens are beautiful. Então, veja, house, objeto, tá? É casa, é um objeto. Mas a palavra que está na frente do pronome relativo é gardens. O que é gardens? Jardins. Então, jardins é um substantivo, por isso que usou whose. Então, só relembrando, o primeiro, who, o antecedente tem que ser pessoa e o que está na frente tem que ser verbo. Home, o antecedente que está atrás tem que ser pessoa, mas o que está na frente tem que ser sujeito. Which, o antecedente pode ser animal ou objeto que está atrás. Animal, objeto. Na frente pode vir sujeito ou verbo. O that ele substitui qualquer um dos três, porque o antecedente, a palavra que vem atrás dele, pode ser pessoa, animal ou coisa. E o que está na frente dele pode ser sujeito ou verbo. Aí vem e o whose, desculpe, o whose, o antecedente pode ser pessoa, animal ou objeto, mas o que está na frente é que diferencia de tudo, que é, só pode vir substantivo, porque ele vai estar falando de posse. Quando a gente diz assim, este é o homem cujo carro, de quem é o carro? Do homem, é a posse dele, tá? Agora veja, o that, para substituir, ou desculpe, pode substituir o, whom, which, quando não precedido de preposição, tá vendo aí? About, with, in, on, at, near, ou vírgulas. Exemplo, my friend Dan, who lives in London, is a doctor. Aqui eu não posso de forma nenhuma colocar o that aqui. Por quê? Porque não tem uma vírgula assim, que isso aqui é chamado de oração explicativa ou apositiva. Então aqui eu não posso usar o that porque ele está entre vírgulas, tá? Já I stay at Central Hostel, which, tá vendo? Which, por que eu não posso usar o that aqui? Porque aqui também tem uma vírgula. Não pode. Os pronomes relativos whom, which e that podem ser omitidos. O que é omitido? Você tirar da frase e a frase continuar tendo o mesmo sentido. Ele não perde o sentido. Mas quando é que eu posso fazer isso? Quando não forem precedidos de vírgula ou preposição e quando se referirem ao objeto da frase. A omissão só acontece se a frase estiver dessa forma, olha. Pessoa, animal ou objeto, eles três aqui, ó, e aqui na frente tiver um sujeito. Então, nesse caso, eu posso omitir, somente quando depois dele tem um sujeito, só quando tem um sujeito. E outra coisa também, a omissão, você pode tirar ele da frase, ele não vai perder. Mas, se tiver vírgula, vocês não podem tirar o pronome relativo. Não pode de forma nenhuma tirar. Bem, aqui, ó. This is the boy. Tá vendo? Boy é o quê? Garoto.
I started with. Ó, boy é garoto. I é sujeito. Boy, pessoa. I, sujeito. Então, aqui eu posso usar home, eu posso usar o that, ou então eu posso tirar tudo e deixar em branco, não tem problema. Que vai continuar aquele é o garoto com quem eu estudei. Né? Eu desculpo, com quem eu estudo. Então, aqui eu posso, não tem problema nenhum eu tirar o pronome relativo daí, não vai fazer nenhuma diferença. Is this the house which that nada you bought? Veja, house é casa, é um objeto. You é um sujeito. Então, aqui eu posso usar quem? Which. Eu posso usar o that. Ou ainda, eu posso tirar tudo, deixar em branco, que não tem problema nenhum. Bem, eu gostaria, se possível, que vocês ouvissem, né, aí na casa de vocês, uma música que ela é linda. Ela é cantada por Celine Dion, chamada Because You Love Me. Ela é linda, ela brinca com o pronome relativo. Horas ela coloca, horas ela não coloca. Mas se ela tivesse colocado, estava errado? Não. Mas ela preferiu retirar. Outros ela colocou. E se ela quisesse tirar, podia? Podia. Contanto que depois dele tenha um sujeito. E a música é mais ou menos assim. For all those times stood by me, for all the truth that you make me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you make right, for every dream you make come true, for all the love I found in you. Eu só coloquei esse trechozinho só para vocês verem uma coisa, que eu grifei aqui, veja. Aqui tem times, grifado, e depois tem you. Times é vezes, o tempo. Então, é um objeto, uma coisa, né? Então, aqui eu poderia colocar which, né? Porque aqui tem um objeto e you é um sujeito. Eu poderia ter colocado that também, mas no caso da música, ela não colocou nada. Por que ela não colocou nada? Porque aqui tem o you, ó. Então, quando tem you, eu posso... Desculpem, eu não tenho you. Como aqui tem you, que é um sujeito, eu posso omitir. Veja que na tradução, ela coloca, né? Por todas aquelas vezes que, tá vendo? É que, mas aqui não tem. Porque aqui é por todas aquelas vezes. Aí aqui não tem. Você me apoiou, então você esteve ao meu lado. Então aqui, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar faltando esse que aqui. Foi porque ela omitiu. Mas já a segunda linha, ela faz assim, ó. For all the truth that you made me see. Truth é verdade. Verdade é uma coisa, é um objeto. That, ela colocou that, e depois o sujeito you. Bem, aqui ela colocou, mas se ela quisesse tirar também aí, ela podia? Podia sim, porque aqui na frente do that tem you, que é um sujeito. Mas ela quis colocar, ela colocou. Por toda a verdade que você me fez enxergar, você me fez ver. Tá? Já a terceira, ela já coloca assim, for all the joy, ó, joy é alegria, e you, você. Aí, novamente, aqui ela omitiu, mas se ela quisesse colocar aqui o that, o which, podia sim, mas só que ela tirou, tá? Ela omitiu. Por toda a alegria que você trouxe para a minha vida. Já na quarta linha, já ela coloca de novo, for all the wrong that you made right. Então, that, eu poderia omitir também aqui? Podia, mas ela resolveu colocar. Não tem problema, tá correto. Já na quinta, ela omite de novo, ó, for everything you made come true. Repare que ela sempre omite só quando na frente tem um sujeito.
só quando tem sujeito. E na última linhazinha daí, for all the love, por todo o amor, amor é um sentimento, tá? Mas eu vou tirar, porque como os antecedentes tem que ser pessoa, animal ou coisa, então eu vou botar love, é um sentimento, eu vou botar como uma coisa, um objeto. Aí tem o I, que é eu, é um pronome. Então aqui ela omitiu novamente, porque aqui tem um sujeito. Então lembrem, o pronome relativo, ele só pode ser omitido, mas somente os três, tá? Who, which, desculpa os quatro. Os três, who, which e that. Ele só pode ser omitido se na frente dele tiver um sujeito, tá? E se tiver um verbo, não pode de jeito nenhum. Se tiver uma vírgula, não pode omitir, tá? Não pode. Se tiver uma preposição, não pode omitir. Ela tem que ter, ok? Bem, agora vamos a atividade, desculpa, a atividade, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês, o livro didático, e na página, essa atividade está na página 150. Aí a quarta questão diz o seguinte: combine as colunas abaixo, como no exemplo, para entender quando podemos usar cada pronome relativo em negrito. Escreva as respostas no seu caderno. Aí veja, ele já respondeu a letra A, que diz assim, ó, we can use that in reference to. Então, nós podemos usar o that com referência a. Aí ele colocou people, que são pessoas, and things, e coisas. E né? O that, o antecedente pode ser pessoa, animal ou coisa. E na frente aqui vem sujeito ou verbo. Então, a referência do that é para pessoa e coisas. Aí a mesma coisa você vai fazer para o who, o whose e o which. Tá? Vamos para a próxima. A nona questão fica na página 151. Aí ele diz assim: as seguintes citações são sobre amizade. Substitua cada estrela pelo pronome relativo. Aí você só vai marcar, né? Ou você marca o triângulo, ou você marca o quadradinho que completa cada citação abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Aí tem bem assim: a friend someone knows all about you and still love you. Então, para essa estrelinha daqui, ele já deu a resposta. Que é someone? Alguém. Alguém é uma pessoa. Knows. Knows é um verbo. É o verbo saber, conhecer. Tá? Então, como antes tem uma pessoa e depois tem um verbo, o pronome relativo que a gente usa é o who, né? Que é o triângulozinho que está aqui, é who. Então, um amigo é alguém que conhece tudo sobre você e ainda te ama. Bem, aí vocês vão fazer a mesma coisa para a letra B, C, D e E. E sempre olhando quem é o antecedente. A friend should be one in, tá? A friend should be one in. Aí, é só isso aqui que eu vou explicar melhor, resumo para vocês. Todas as vezes que você encontrar esse pronome one perto do espaço onde a gente vai usar o pronome relativo, esse one, essa palavra aqui, ó, a friend, é o sujeito, tá? Ok? One sempre se refere a alguma coisa que foi mencionada no começo da frase. Então, aqui, a friend. Tá? Então, a friend é uma pessoa. Aí agora vocês vão procurar saber o que é understand, ok? Bem, a nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, peço que vocês entrem em contato com seus professores, né? Tirem suas dúvidas, façam suas anotações, o que vocês não entenderem e tal. Tirem com seus professores, respondam à atividade e enviem para os seus professores corrigirem e eles devolverem para vocês, tá? Thank you for watching and see you next class. Bye bye, okay?